Senhoras e senhores, seja muito bem-vindo ao canal Alta Performance Ciclismo, onde o tema principal é dicas de treinamento e competições. Hoje eu não trago para vocês dicas de treinamento, eu trago para vocês o resumo da prova mais importante que tem na Bélgica. Galera, tava em massa acompanhando a largada dos principais ciclistas do mundo que se reuniram hoje em Bruges para disputarem a famosa Tour de Flandres. Uma prova disputada em 273 quilômetros com 3.200 e alguma coisa de subida acumulada, pessoal. Num contexto geral, essa prova ela não é muito marcada assim por apenas subidas. A grande dificuldade da Tour de Flandres está resumido a esses monte de mur, ou como a gente diz aqui no Brasil, rampetes, onde a grande maioria desses rampetes não basta ter 11% de inclinação, eles também são em paralelepípedo. Em algumas edições a gente teve muita chuva no Tour de Flandres, não foi o caso hoje, basicamente a prova foi seca durante todo o tempo, mas o que não quer dizer que foi fácil. Como astro, como principais cotados para vencer, nós temos eles, né? Não poderia ser diferente. Esse ano está sendo marcado pela disputa lindíssima entre Mathieu Van Der Poel e Wout van Aert, e a gente ganhou o super Tadej Pogacar. Depois eu quero fazer um vídeo falando só desse cara. Ele tá fazendo algumas coisas incríveis no ciclismo de estrada. E esse ano, Tadej Pogacar, que é um GC, né? É um atleta que disputava até então voltas, ganhava algumas etapas de volta, inclusive, mas esse ano ele está se dedicando nas provas, nas clássicas, e conseguiu bater o martelo em uma das mais difíceis que a gente tem. Nós temos alguns monumentos, né, que são as clássicas das clássicas que se fala no meio do ciclismo, como Paris-Roubaix, que vai ser no próximo final de semana, Milan-San Remo, Liège-Bastogne-Liège e Tour de Flandres. Eu esqueci uma delas, tá? Mas com certeza Milan-San Remo, Tour de Flandres e Paris-Roubaix é as principais. E aí a gente teve hoje esses três que já vêm protagonizando grandes e belas disputas. Esses três hoje não fizeram diferente e mostraram a que veio. A prova começou, como a grande maioria das provas, né, bem tranquila para quem vai disputar a vitória, mas bem movimentada. Aqui a gente vê o Wout van Aert indo até o carro, pegar um pouco mais de roupa, porque estava bem frio, bem frio. Você vê que os atletas, alguns deles estavam até com um uniforme de inverno mesmo das suas equipes, que é diferente do uniforme de verão. Algumas equipes usam mais preto no inverno, porque geralmente na Europa chove muito. O pelotão largou aquela tacaceira de sempre. Por quê? Algumas equipes querem sair na fuga, seja para aparecer, seja para poupar os seus líderes de trabalhar mais ao final da prova, seja para tentar colocar atletas o mais para frente possível, porque também existe um ranking entre as equipes que eles têm que pontuar, né? No final do ano, algumas equipes melhores qualificadas, eles são convidados para todas as provas com tudo pago. Outras equipes têm que receber convite e algumas despesas elas que têm que arcar. Então essa disputa de ranking é algo interno ali dentro, além das vitórias semanais de cada prova, de cada grande tour, de cada clássica, também tem essa pequena disputa, né? Pequena não, grandíssima disputa entre a geral das equipes, porque isso aí determina muito do que vai ser feito no ano seguinte para patrocinadores, orçamento geral. Das cidades da Bélgica, que é muito conhecida por paralelepípedos e ruas estreitas, né? Olha só como aqui, ó, a gente tem a imagem da equipe Ineos protegendo o Pidcock, que era né? Eu não citei o Pidcock antes, mas o Pidcock também tinha-se ali alguma curiosidade sobre o que ele poderia nos oferecer no dia de hoje, mas não suportou muita coisa, mais ou menos 1,50 km, ele não conseguiu seguir. Eu não poderia começar o resumo dessa prova sem mostrar a cagada que o atleta Filipe da Bahrein Merida fez. Ele tá aqui, ó, no seu canto direito, bem ali atrás, um capacete vermelho e amarelo com a roupa vermelha. Ele vem tentando se posicionar um pouco para frente no pelotão, ele vem tentando escalar, né, que é o que a gente fala. E aí ele entra dentro de uma poça d'água
e vê que perdeu o equilíbrio, tenta voltar pro pelotão, só que ele, aqui ó, ele tá esbarrando no cara da UAE, ele vai pra frente, isso aqui é na frente do pelotão, ele derrubou o pelotão quase que pela metade, olha só, ele olhou para trás aí, né, galera, e aí desclipou, clipou de novo e seguiu, e lá atrás todo mundo caindo, virando uma bola de neve, alguns ciclistas tiveram que abandonar, o cara da UAE tava muito bravo aqui no canto. No quilômetro 55 foi quando começou-se a definir todo o contexto que a gente iria ver ao final, aonde a UAE deu uma acelerada numa partezinha um pouco mais dura, tá? Nesse momento aqui, o Wout van Aert estava mal posicionado, olha aqui, ó. Aqui é o Tadej Pogacar já atacando, o Pidcock inteligentemente estava na roda dele, o Pidcock tá aqui, ó, na roda dele, tá? O Wout van Aert com o Mathieu Van Der Poel bem mal posicionado. Olha aqui aonde que eles estavam, sendo que o Tadej Pogacar estava aqui, ó. Quando o Pogacar atacou, eles tiveram que começar a escalar esse pelotão, fazer um pouco de força a mais, ó. O Pogacar já está lá na frente e o Wout van Aert junto com o Mathieu Van Der Poel estava escalando o pelotão para tentar chegar no Pogacar. O Pogacar abriu. Aqui a gente vê a Ineos levando o Pidcock. O Wout van Aert já tinha chegado aqui no Pogacar. No Pogacar não, desculpa, no Pidcock. E o Mathieu Van Der Poel também. Seguiu então Mathieu Van Der Poel, Tom Pidcock e Wout van Aert perseguindo o Tadej Pogacar, que estava logo ali na frente, já tinha passado por um retardatário e estava acelerando muito. O menino hoje estava com apetite, viu? No quilômetro 53, 2 quilômetros depois, o Tadej Pogacar dá o seu primeiro ataque. O Tom Pidcock não conseguiu seguir junto com o Mathieu Van Der Poel, com o Wout van Aert. Ele então sobrou. Aqui é a fuga lá na frente. Lembrando que lá na frente tinha um gregário do Wout van Aert e também tinha um gregário do Tadej Pogacar nessa fuga que já tinha se espedaçado lá um pouco para frente. Mads Pedersen, da Trek, inteligentemente estava nessa fuga e ele se lançou um ataque, eu vou mostrar logo à frente. Aqui é Mathieu Van Der Poel, Wout van Aert chegando no Tadej Pogacar, mas com muita dificuldade, era impressionante. Eu via sempre o Tadej Pogacar muito encaixado na bicicleta, num lugar que era para ele ter dificuldade, né, turma? Vamos lembrar que Mathieu Van Der Poel, Wout van Aert, eles vêm do cyclocross, então para eles é muito normal pedalar com essas adversidades. Wout van Aert, inclusive, é um belga, ele nasceu e cresceu e se desenvolveu nesses paralelepípedos da Bélgica. Então, você vê como que a condição física do Tadej Pogacar hoje estava, assim, absurdamente superior ao dos seus adversários, porque no momento que era para ser mais crítico para ele, ele conseguiu se sobressair. Lembrando também que o Pogacar, ele ganhou 2 quilos para essa prova, pessoal, porque nessa prova, como trepida muito, o peso é muito importante, e exclusivamente para essa prova ele ganhou 2 quilos. Aqui no quilômetro 44, Pogacar acelerando de novo, Mathieu Van Der Poel deu uma cortadinha com o Wout van Aert na sua roda, e o Pogacar continua acelerando, tentando abrir vantagem, até que eles saem aqui, já está finalizando uma parte de paralelo, o gregário do Wout van Aert já sobrou aqui, seguiu somente os 3, mas lembrando que o Wout van Aert e o Pogacar tinha ainda mais um gregário lá na fuga, lá na frente. Aqui ó, você vê que o Mathieu Van Der Poel deu uma cortada maior aqui, o Wout conseguiu passar, mas logo à frente todos se juntaram e eles saíram da fase mais dura desse ponto da prova juntos. Tá? Aqui para vocês verem como é áspero, é grosso, é trepidante o lugar onde eles pedalaram hoje, e isso aqui é o que causa grande dificuldade. Tá? Lá na frente segue, né, a fuga com mais ou menos 6 atletas. Nesse momento, faltando 29 quilômetros, o Mads Pedersen, da Trek, ele fez um movimento muito importante na corrida para o resultado dele, que foi atacar a fuga, sabendo que aqui ainda tinha-se 2 subidas pela frente. Ele
comparado com os outros três que vinham atrás para colocar em risco a sua vitória. Ele sabia que ele tinha uma escalada em paralelepípedo talvez um pouco inferior, então ele saiu dessa fuga, lançou um ataque solo. O pelotão tentou lá atrás, o pelotão não, né? A fuga tentou lá atrás tirar a diferença dele, mas não conseguiu e ele seguiu. Aqui, pessoal, faltando 28 quilômetros, foi um movimento muito importante também, quando o Wout van Aert estava puxando, Mathieu van der Poel atacou o Wout van Aert. O Wout van Aert não conseguiu seguir. Aqui começou o inferno do dia para o Wout van Aert. Ele nunca mais chegou perto do Pogacar e nem do Mathieu van der Poel. Nunca mais. Estão acelerando, estão tentando. Aqui eles saíram daquele ponto crítico de paralelo. O Wout começou a perseguir sozinho lá na frente. Tadej Pogacar e Mathieu van der Poel acelerando, tentando pegar a fuga. E aqui atrás, Wout van Aert sozinho, tentando buscar, a princípio, esses dois para depois chegar lá na fuga. Complicado, né? Complicado você sozinho perseguir dois atletas extremamente fortes como foi. Aqui a gente consegue ver uma diferença para vocês entenderem, ó. Tadej Pogacar e Mathieu van der Poel estão aqui e Wout van Aert está aqui, ó. Essas aqui são algumas imagens um pouco mais claras, né, do momento do ataque do Mathieu van der Poel, né, onde ele deixa praticamente plantado. Nesse momento, o Wout, faltando 21 km para a chegada, o Wout consegue chegar no seu gregário, né, estão juntos aqui. Lá na frente, o Tadej Pogacar está com o seu gregário trabalhando a top, né, para levar aquela fuga embora, para não deixar o Wout van Aert junto com o seu gregário se reconectar aqui na frente. O Mathieu van der Poel está na roda do Tadej Pogacar e assim eles seguem até faltar 18 quilômetros, que é quando acontece o movimento vencedor do Tadej Pogacar. Exatamente isso. Depois de percorrer 260 e tantos quilômetros, faltando ainda 18 quilômetros, Tadej Pogacar conscientemente usa a penúltima subida de paralelepípedo para fazer o seu movimento vencedor. Pogacar, que inclusive nas entrevistas prévias à prova, citou que ele tinha consciência de que ele não podia chegar ao final com os seus dois principais adversários. Ele sabia que ele tinha que atacar em uma subida para abrir vantagem e chegar sozinho. E foi isso que ele fez. Na penúltima subida, faltando 18 km, aqui está o momento em que Tadej Pogacar ataca Mathieu van der Poel e todo o restante da fuga que estava com ele. E ele começa a abrir. Ele abre mais. A partir desse momento aqui, eu até achei que ele não ia conseguir abrir mais, que ele ia estabilizar. Sim, estabilizou, mas Mathieu van der Poel também não conseguiu tirar a diferença, que parecia pouco, mas não era. E eles seguem até aqui o Mads Pedersen lá na frente já, quase saindo desse mesmo ponto de paralelepípedo, que é extremamente duro. Detalhe, pessoal, Tadej Pogacar, quando atacou Mathieu van der Poel, ele chegou em questões de segundo na roda do Mads Pedersen, que estava lá na frente. Aqui a gente consegue ver os três. Lá atrás, Mathieu van der Poel, um pouquinho mais à frente, Tadej Pogacar e Mads Pedersen lá aqui na frente, liderando a prova nesse momento. Veja que é muito rápido. Aqui o Tadej Pogacar já estava na roda do Mads Pedersen, só que ele não parou, ele continuou acelerando. Lá ao fundo vem Mathieu van der Poel. Tadej Pogacar sabia que ele não poderia de forma alguma dar espaço para Mathieu van der Poel se reconectar na roda dele, e ele acelerou muito para sair dessa última subida, penúltima subida de paralelepípedo na frente de Mathieu van der Poel. E ele conseguiu. Olha só a diferença que ele já abriu para o Mads Pedersen e a diferença que ele abriu para o Mathieu van der Poel. Sofrimento. Daí para frente, a gente viu uma perseguição, dois contrarrelógios, um do Tadej Pogacar e outro do Mathieu van der Poel, junto com uma perseguição individual, que foi Mathieu van der Poel perseguindo Tadej Pogacar, mas a vantagem foi só abrindo, tá? Aqui Mathieu van der Poel saindo da parte de paralelepípedo, que, repito, era a penúltima. Eles pegaram uma parte ainda de asfalto, aonde estabilizou bastante a distância, parecia até que o Mathieu van der Poel ia conseguir tirar aquela diferença. Quando eu vi essa imagem aqui, eu falei, não vai conseguir, ele tá sofrido.
Pogačar estava sofrido, Mathieu Van Der Poel também estava. E lá atrás, o Wout tinha conseguido reconectar na fuga. Naquela fogueta que estava lá na frente, o Wout van Aert conseguiu chegar nessa fuga. Penúltima subida e de paralelepípedo. Aqui, o Mathieu Van Der Poel chegou a estar 13 segundos apenas atrás de Tadej Pogačar, mas quando eles chegaram, eu percebia que o Tadej Pogačar estava fazendo força, mas que o Mathieu Van Der Poel estava com um semblante mais sofrido do que o Tadej Pogačar. E quando saiu da subida, que era um lugar que teoricamente poderia favorecer ao Mathieu Van Der Poel, porque era muito plano e retão e tal, não foi o que aconteceu. Tadej Pogačar conseguiu abrir ainda mais diferença, chegando a 28 segundos. Lá atrás vinha Wout van Aert, Mads Pedersen e mais dois atletas que eu me esqueci o nome, tentando buscar Mathieu Van Der Poel, mas sem muito sucesso. A gente vê aqui que eles estão a 29 segundos, quase 28 segundos atrás do Mathieu Van Der Poel. Não, desculpa, é isso. E 59 segundos atrás do Tadej Pogačar. E como eu falei, foi uma perseguição individual seguida de 2 contrarrelógio. Então, o Tadej Pogačar chegou sozinho, comemorando. Lá atrás a gente vê Mathieu Van Der Poel chegando. A gente vê também o grupeto lá atrás. Pogačar chegou solo. Alguns segundos atrás, Mathieu Van Der Poel. E atrás aqui, olha a cara do Mathieu Van Der Poel. A gente vê que o dia foi duro. O dia foi duro para o holandês. E aqui a gente vê o início do sprint, onde Mads Pedersen saiu primeiro. Eu acho que o Wout, mais uma vez, demorou para sair. Ele sempre espera o seu adversário partir, mas extrema fadiga, eu acho que foi uma besteira que ele fez, chegando em quarto lugar. E o Mads Pedersen, atleta da Trek, conquistou a 3ª colocação e honrosa. Fez uma baita de uma prova. Aqui uma imagem muito bonita do Pogačar ganhando. Vou puxar aqui rapidinho para vocês verem o resultado, que foi primeiro lugar, Tadej Pogačar, 6 horas e 12 minutos. Depois Mathieu Van Der Poel, 16 segundinhos apenas atrás de Tadej Pogačar. Mads Pedersen, 1 minuto e 12. Wout van Aert, 1 minuto e 12. E o grupeto chegou aqui junto, né? Nathan Powers e Stefan Kung. É um top 6 de respeito, hein? Pelo amor de Deus. É isso, pessoal. Assim terminou o Tour de Flandres 2023. Uma baita de uma prova disputada. E agora a gente começa a voltar todas as expectativas para Paris-Roubaix. A clássica das clássicas, que será semana que vem. Eu quero saber qual foi a sua opinião. Se você gostou, o que eu posso melhorar. Se você não gostou, pode dizer também. E dependendo do feedback de vocês, eu vou começar aqui a elaborar alguns outros resumos de competições para vocês. Resumo apenas, não vou comentar, não vou passar detalhes e nem minha opinião. Apenas o resumo para que vocês fiquem sabendo o que está acontecendo nesse maravilhoso mundo do ciclismo. Até, tchau, tchau.